gente, eu fui abrir, que eu tava indo tomar café da manhã agora. Café da manhã é delicioso, gente. Mas então, e daí eu vi que é a versão de Halloween, com sprinkles laranja e preto. Eu achei tão adorável. E aí galera, tudo bom com vocês? Então, essa semana é semana de Halloween. Aqui pelo menos é muito importante, então pensei em fazer um vídeo bem legal sobre filmes e seriados pra vocês assistirem agora. Talvez este vídeo seja dividido em dois, porque eu aparentemente peguei bastante coisa. É isso, gente. Daí vocês comentem aqui qual que foi esses filmes que vocês já viram dessa lista. Vamos ver o vídeo. Mas antes, um pequeno aviso. Eu tinha feito esse mini muralzinho bonitinho aqui pra vocês. Porém, na semana passada eu não tinha conseguido achar um jeito de deixar uma luz boa vindo daqui, nessa direção, pra aparecer aqui. E hoje eu consegui, né? E tudo bem que eu tô com a luz do sol, uma luz aqui do tripé, a luz daqui acesa, mas tá tudo certo. O primeiro filme é O Estranho Mundo de Jack. E ele conta a história de Jack, que ele é um esqueleto. E ele aparentemente se cansou um tempo de fazer o Halloween. E ele saiu da cidade de onde ele morava pra ir atrás de coisas novas. E nesse caminho ele encontra 3 portas que são como um portal. E ele encontra a porta do Natal. E ele acha sensacional o tempo que ele fica lá e tudo mais. E daí quando ele volta pra cidade dele, ele quer fazer o Natal deles. Então o que ele pensa? Vamos roubar Papai Noel. Essa é a solução. Mas daí, tudo bem, todo mundo achou uma ideia meio maluca, mas da hora. Daí tinha a Sally. A Sally era uma mocinha não, né? Uma boneca. E daí, ela não achou uma boa ideia, mas ela adorava o Jack. E ela não queria machucar ele. Daí tudo bem, ele fez isso, roubou o Papai Noel. Mas no final das contas, ele se vestiu de Papai Noel e foi fazer o trabalho dele. Só que as pessoas chamaram ele de impostor e tudo mais. E daí deram ele como morto. E ele ficou meio chateado com isso. E decidiu voltar pra casa dele e fazer o Halloween pra sempre. Mas eu amo esse filme. Ele é sensacional, assistam. A segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês é um seriado, que é American Horror Story. Caso vocês não conheçam, são 9 temporadas esse ano, né? Esse ano lançou a 9ª. E em cada temporada é uma história diferente, com começo, meio e fim, de uma história de terror americana, né? E, bom, posso fazer um breve resumo aqui das temporadas. A primeira é a Murder House, Casa dos Assassinatos, que todo mundo que morre nela fica dentro dela. E uma família vem pra ter um novo começo, porém, né, um novo começo meio perturbado. A segunda temporada é sobre um asilo que acontecem umas coisas meio paranormais. E tem um assassino, daí tem uma jornalista que foi presa, acho que injustamente lá, não sei. A terceira temporada é sobre o Coven, que é das bruxas, né? Na verdade eu achei muito da hora essa ideia das bruxas. A quarta temporada eu não assisti nem a pau porque é de circo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de palhaço, tem um palhaço assassino. Então vou ver. Mas, tipo, são coisas sobrenaturais que acontecem perto de um freak show, de um circo de aberrações, né? A quinta temporada se passa no hotel, onde tem um quarto que ele acontece umas coisas estranhas e a dona acho que é uma vampira, que é, na verdade, é Lady Gaga. Sexta temporada é da ilha, que é de Roanoke. Então, nessa ilha, essa temporada ela é dividida em 3 partes, em cada parte ela vai contando um pouquinho, e na última acho que é só sobre o sobrevivente, porque antes eram 3 pessoas e no final só sobrou uma. Sétima temporada é a das eleições, que é o Cult. E depois das eleições de 2016 do Trump, a cidade se divide em 2, que é entre medo e ascensão de poder. Só que a ascensão de poder é do mal e o medo são das pessoas, assim, de bem, vamos dizer assim. A 8ª temporada é sensacional. Nossa, é muito boa, né? Vou explicar agora. Eu assisti essa daí com a minha mãe. Então,
É sobre o apocalipse, se passa em outubro, acho que desse ano, que seria o futuro. Do ano passado, né, gente? O futuro do ano passado é aqui. E tem um crossover entre a primeira temporada e a terceira, que aparece um monte de coisa da Murder House, inclusive fica esperto no final pra você entender tudo. E o Coven, que é das bruxas, então elas vão reaparecer nessa temporada. E a nona, que estreou esse ano, que eu também estou adorando, que eu tô vendo com meu amigo aqui do intercâmbio. A gente tá assistindo sobre um acampamento onde tem um assassino e ele volta pra se vingar da única sobrevivente dele, de um assassinato que ele fez antes. Terceiro é o Mundo Sombrio de Sabrina. Vocês já devem ter ouvido falar, porque tem uma versão mais antigona e tem a versão da minha geração, pra falar bem a real, que é uma menina, a Sabrina. Ela é meio humana e meio bruxa. O pai dela era bruxo e a mãe dela era mortal. A mãe dela era mortal. E daí, ela no aniversário de 16 anos dela, ela tem que decidir se ela quer continuar sendo só mortal ou se ela quer ser uma bruxa servente do Senhor do Mal, que todo mundo sabe quem é. E daí ela vai nessas aventuras, ela vai se descobrindo, ela mora com a família, ela tem os amigos mortais dela, daí tem... É um enredo muito bacana, gente, e, tipo, não dá medo, sei lá, eu achei que não dá medo. É muito divertido, assim. Só que eu acho que a única diferença desse daí pro... Não a única, mas a mais gritante, é que o gato não fala. Então, porque no antigo ele fala, né? Então, é isso. Quem nunca ouviu falar de Lúcifer, não é mesmo? Vamos pro quarto, né? Quarto não, terceiro. Lúcifer é quando o Senhor das Trevas, o rei do inferno, ele se cansa de trabalhar lá. E ele fala, vou tirar umas férias. E pra onde que ele vai? Pra cá, pra Los Angeles, olha que beleza. Ele é todo o pecado que todo mundo quer, né? Ele é rico, ele é bonito, ele tem charme. E ele consegue tirar de você aquilo que você mais deseja. Porque esse é o poder, acho que é sobrenatural dele. Nesse meio tempo, acontece... Ele conhece, acho que, algum famoso. E daí esse famoso morre depois de estar na boate dele. E daí ele conhece o pessoal do LAPD, que é a polícia. E daí ele conhece a detetive Chloe. E ele começa a ajudá-la nos casos que ela tem. E ele vira, consequentemente, um consultor dela, né? Porque ele tá sempre junto com ela em todos os momentos. Quinto. Eu ia falar que nunca assistiu Abracadabra, mas eu descobri ontem que minha amiga nunca assistiu Abracadabra, então não vou julgar. Então, é quando um adolescente e a sua irmãzinha amiga dela vão numa casa abandonada e soltam 3 bruxas super más. Essas bruxas, elas têm um livro contendo vários feitiços e tal, entre eles como virar imortal, que é o que elas estão tentando fazer. Só que daí, essas crianças e adolescentes, eles descobrem o plano delas e eles tentam pegar o livro para que isso não aconteça, né? Eles tentam salvar o mundo. E é muito bom, gente, também. Esse daí você tem que assistir junto com o Jack, que é assim, infância. Tá, eu admito que eu estou numa sessão nostalgia desses filmes, mas tudo bem. Agora é Coraline, né? Você também já assistiu. Muito bom. É assim, é quando uma menina, ela tem a família dela e tudo mais, eles estão morando numa casa e ela descobre uma portinha secreta. Quando ela entra, ela descobre que é um mundo igualzinho dela, tipo, com a família dela, os amigos, todo mundo. Só que a diferença é que eles têm olhos de botão. Então, ela vai lá sempre porque lá nada de mal acontece, tudo que ela quer acontece. Então é um mundo meio que ideal pra ela, sabe? Só que começa a virar um problema quando os pais dela, o pessoal do mundo dos botões, não deixam mais ela sair e voltar pra casa dela de verdade, né? Mas é muito legal de assistir. Agora eu vou falar o último, que eu vou explicar um pouco da história pro vídeo não ficar tão longo, tá? Só me justificando mesmo, né? Que é a Família Addams. Pra você que não sabe, tem 2 versões da Família Addams. Uma que é o live action deles, que é mais antiga. E a animação, que lançou agora há pouco, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil acho que vai lançar dia 31. Assistam, é muito divertido, tipo, é muito bacana. No live action, o enredo é sobre o Gomes, que é o pai de família.
ele e o enredo com o suposto irmão dele, que na verdade não é, que tenta roubá-lo, essas coisas. Pelo meu breve conhecimento sobre isso, sobre esse filme. Eu lembro que eu assisti uma vez também com a minha mãe, mas faz muito tempo atrás. Mas o enredo, de novo, eu conheço, porque eu fui assistir há 1 ou 2 semanas atrás, quando lançou aqui. E é que os Addams, eles se mudam para um topo de uma montanha, onde eles acharam um antigo hospício. Bem fofo, né, pra morar. Aí eles não sabem, mas tá tendo a construção de um bairro novo lá embaixo, que é todo arquitetado, todo, sabe, aqueles bairros montadinho mesmo. É isso. E daí a arquiteta não gosta do fato deles estarem lá. Então vai ter um enredo sobre isso, sabe? Sobre a competição de espaço. Agora tem tipo uns que eu vou mencionar, que eu acho legais também de assistir, mas que eu não vou explicar muito a história, que é A Casa Monstro, sensacional. A Noiva Cadáver, isso tudo que eu tô falando aqui, animação. Frankenweenie também é muito show de assistir. E agora vamos mudar um pouco da animação pro live action com pessoas. Tem um da Disney que se chama Irmã Invisível, que é quando no Halloween uma das irmãs tá fazendo um experimento e acaba deixando a irmã dela invisível. Tipo, daí a trama vai nisso, só que daí tem época de Halloween, então as pessoas não descobrem que a irmã dela tá invisível porque ela coloca umas fantasias, tudo, tipo, tampando tudo. Senão você vai ver que tá uma cara branca, sem nada, né? Mas tudo bem, mas é muito legal esse daí. E também tem o Todo Mundo em Pânico, que tipo, não é filme de terror, como todo mundo assiste no Halloween, mas é paródia do filme de terror. Pra você que tem medo, é muito legal de assistir, porque eles têm... Nossa, sei lá, tem muito filme, acho que são 6 filmes do Todo Mundo em Pânico, e nele, tipo, vai misturando alguns filmes, e eu acho isso aí muito bacana. Eu falo que assisti um monte de filme de terror, não vi nada, gente. Eu vi o quê? Todo Mundo em Pânico e dei risada. E esse é o final do primeiro vídeo, galerinha. Se vocês gostaram, me avisam. Comentem aí mesmo os filmes que vocês já assistiram desses. Se você acha que faltou algum por enquanto, você também comenta. Porque, olha que legal, vou lançar o próximo vídeo desse na quinta-feira, no dia do Halloween. Então, fiquem espertos, tá bom? Um beijinho da Bia. Tchau, tchau.